Começamos agora o programa Brasil em Debate, pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Eu sou Tarcísio Holanda e nosso tema é a judicialização da política. No seu discurso de despedida da presidência da Câmara, o deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, criticou as interferências de outros poderes no Legislativo. Segundo Maia, esse é um costume do Judiciário. Para falar do tema, convidamos os deputados Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, e Francisco Praciano, do PT do Amazonas. Deputado Dr. Ubiali, como é que o senhor vê essas interferências do Poder Judiciário aqui na Câmara? Tarcísio, na verdade, a gente entende que para você ter um país desenvolvido, um país que possa ter assegurado as liberdades, você tem que assegurar o direito fundamental, o direito constitucional. E quando você toma as atitudes aqui na Câmara que são tidas como políticas, uma vez que nós somos um órgão político, temos filosofia política, e você coloca isso para ser executado pela administração direta ou executivo, e esse deveria ser apolítico, então, quando há um conflito, acaba indo para o Judiciário. Eu penso que o Judiciário tem tomado uma série de atitudes, tem interpretado a Constituição, vendo coisas que, na minha opinião, estão absolutamente claras na Constituição e eles conseguem fazer uma interpretação, terem visões diferentes. E ainda com um problema maior, você tem o número de juízes e você, às vezes, tem a decisão tomada por uma maioria de um. Quer dizer, não há um consenso real, não há uma coisa real. Então, aqui na Câmara, quando você tem 513 deputados, tem os senadores, e você faz um acordo, você teria uma demonstração de maior conteúdo daquilo que a gente quer. Então, eu penso que a judicialização é um atraso na democracia desse país. Necessária se fosse bem feita, mas não é bem feita. Usa-se o judiciário hoje para tudo, e o judiciário toma posições políticas nas suas decisões. Deputado Praciano, como é que o senhor vê esse conflito? Porque, na verdade, é um conflito de poderes, né? Eu diria que é próprio do sistema. Eu não vejo como a gente delimitar de forma bem redonda a atividade de cada poder. Vamos dar um outro exemplo. Existe maior interferência, entre aspas, do poder executivo em relação ao judiciário do que uma MP? Essa casa vive quase que em função das medidas provisórias, que é a legislação feita basicamente pelo Executivo. 80% dessa casa gira em torno de uma interferência, entre aspas, do Executivo em relação ao Legislativo. A mesma coisa acontece, apesar de... É uma deformação institucional. Institucional, é o desenho do Estado, né? Uma outra coisa que transformou em regra, né? Uma outra coisa que acontece. Agora, o que o Executivo alega é que se tivesse de mandar projetos para cá, os projetos ficavam dormindo nas gavetas. Porque tem uma outra deformação. O problema do Legislativo trabalhar em processo muito lento. Além da politização do processo, que às vezes é um processo objetivo, claro que existe emergência, também tem um processo de politização que é próprio da casa, que faz com que os processos demorem. Um outro desenho da casa. Eu acho um absurdo a diferença entre um deputado federal e um senador, basicamente é porque eles têm carro e a gente não tem. Tudo que entra nessa casa passa pela mesma coisa duas vezes. Por que essa casa precisa ter de duas comissões de meio ambiente? Duas comissões de educação? Por que Constituição e Justiça. Constituição e Justiça, duas. Por quê? Né? Embora o sistema é bicameral. Né? Mas pode manter o bicameral com essas comissões únicas, passa por um processo só, e as diferenças, a função da bicameralidade aconteceria nos plenários, no final da votação. E tem mais, o Senado seria revisor. No caso, hoje o Senado não é revisor. Ele também
produz projetos e inicia projetos pelo Senado, e deveria ser só uma Câmara Revisora. Então nós estamos falando de quê? De deficiência do Estado, de desenho do Estado. Outra coisa, sem espírito de corpo, que eu não gosto disso, acho que prejudica a qualidade do argumento. Depois de 3.000 vetos que não votaram, o que eu posso reclamar do Judiciário? 3.000 vetos não votados nessa casa, e vem o Judiciário e determina o voto. Tem é uma vetos ingerência? do tempo do governo do Fernando Henrique Cardoso, 12 anos. 12 anos. É uma interferência? Uma outra coisa, uma interferência clara. A Justiça está fazendo leis, só ela, basicamente, o pesado está com ela na área de legislação eleitoral. Por quê? Porque essa casa deixa vazios na lei que permite que no processo de regulamentação, entre aspas, passe a ser um processo de legislação muito forte do Judiciário. Tarcísio, eu quero retomar a história dos vetos. A história dos vetos, quando o Constituinte fez o prazo de 30 dias para que o veto tivesse a última palavra na Câmara, no Congresso Nacional, ele fez para tirar e dar força para o Congresso Nacional. Agora, quando isso não acontece por uma coisa muito simples. O presidente do Senado, que é quem coloca os vetos em pauta, não pauta para manter o poder. Tanto é que quando ele quer atingir um objetivo particular ou institucional para ele, que ele encontra, ele acha que é interessante, o que ele faz? Aí ele pauta alguns vetos para alertar o Executivo que ele pode pautar vetos que o Executivo fez e que não quer que seja derrubado. Então, na verdade, isso aqui é uma pouca vergonha do presidente do Congresso Nacional. Presidente do Congresso, dos vários presidentes do Congresso Nacional que nós tivemos, que deveriam sim seguir a Constituição e pautar daí 30 dias. Mas eu fiquei assustado, e quando eu falei no começo da minha primeira frase aqui, foi dessas interpretações, é que eu vi uma tese do ministro Lewandowski dizendo quando é que começa a contar 30 dias do veto. Para mim é claro que é o dia que se deu o veto. Né? Agora, não, mas tem que saber se é o dia que foi lido o veto. Tal. Aí você começa a inventar cabelo em ovo. Mas, porque, na verdade, precisávamos ter o veto votado daí 30 dias. Mas, Holanda, nós vamos acabar descobrindo que esses conflitos, que eu não considero nem conflito, esses acidentes, são frutos de fragilidade do sistema. Tem falhas aqui na casa, tem falhas lá. E uma das falhas que permite, por exemplo, na minha opinião, essa judicialização é a palavra final da justiça. Aqui, uma PEC passa por um processo lento, difícil, né? Formação de comissões, audiências públicas, passa por várias comissões, vai para o plenário da Câmara 2 vezes, primeiro e segundo turno, depois se encaminha para o Senado, passa por todas as comissões de novo, vai para o plenário do Senado 2 vezes. E essa lei, essa PEC, se incorpora no ordenamento jurídico do país. Perfeito. Lá no Judiciário, às vezes, monocraticamente, um ministro, ou numa votação quase equilibrada, se elimina todo esse processo. Você vê que não tem um retorno. Uma decisão da justiça, na instância da justiça, não retorna para essa casa, como no nosso caso, quando a gente faz uma lei, tem uma sanção da presidência. Quando eles derrubam uma lei, e aí eu me lembro de um cearense que é o representante do Conselho Nacional do Ministério Público, fazendo um debate aqui, ele dizendo, às vezes, o mundo já está perguntando se o judiciário é um poder. O judiciário, às vezes, é só um serviço. No resto do mundo já estão começando a pensar isso. E, nesse momento, um serviço que elimina, né, um serviço que não tem poder originário, porque não tem voto, é o poder dos concursados, eliminando o poder originário, que somos nós que temos voto. Portanto, eu acho que há imperfeições, e sempre haverá essas imperfeições, e essa possibilidade de interseções, de ingerência, é sempre possível. Eu só que acho que tem coisas grosseiras. Eu não reclamo do Judiciário. Agora, doutor Biali, isso tudo a que se referiu o deputado Praciano deveria ser objeto de uma reforma do Estado. Uma reforma mesmo. Não é verdade? Eu concordo. Que deve ter se não fosse uma reforma, pelo menos que fosse empregado na totalidade o que nós temos, porque também não é empregado na totalidade tudo aquilo que a gente tem. A gente falou aqui da lentidão
do sistema legislativo. Mas não é verdade absoluta isso, porque existe, você colocar um projeto com urgência constitucional, ele tem um prazo limitado para ser analisado e votado. E isso acontece quando, se a presidente quiser, ela poderia, talvez 80% das medidas provisórias, mandarem projetos para cá com urgência constitucional, que permitiria a discussão da casa. Qual que é o problema do executivo? O executivo, ele age como se fosse o dono da verdade. E é por isso que ele usa a medida provisória para pautar, chegando ao absurdo de pegar um projeto de lei que está tramitando na casa e transformar em medida provisória. Isso já aconteceu aqui, eu me lembro perfeitamente, na legislatura passada, de um acontecimento exatamente desse tipo, em que uma medida provisória era a cópia exata de um projeto de lei que já estava tramitando bem, com tramitação avançada na casa. Então, nós precisamos sim de fazer uma grande reforma nesse país, eleitoral, tributária, política. Só que você jamais vai fazer isso andando com a carroça. A carroça tem que parar para fazer isso, para transformar ela... Constituinte. Fazer talvez uma nova constituinte, fazer uma avaliação, ou criar um congresso específico para essa grande reforma. Porque se você vai fazer uma reforma com os deputados eleitos no atual sistema, seja ela eleitoral, ou você vai querer fazer uma reforma com o próprio executivo atuando como atua, nunca vai acontecer, porque os interesses são muitos, cada um vai cuidar do seu interesse. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. O Brasil em Debate volta já já. Estamos de volta com o programa Brasil em Debate. Nosso tema é a judicialização da política. E nos nossos estudos estão os deputados Dr. Biali, do PSB de São Paulo, e Francisco Praciano, do PT do Amazonas. Deputado Dr. Biali, agora essa reforma, que na verdade é a chamada reforma política, que envolveria também uma reformulação no Estado brasileiro, é sempre obstaculizada aqui na casa, na Câmara. Os deputados se recusam a mudar, em primeiro lugar, o sistema eleitoral, o sistema de votação. Esse aqui é o grande problema. E com esse sistema proporcional em lista aberta, ninguém consegue ter partido forte no Brasil. Não haverá nunca partido forte. Não é verdade? É verdade, eu concordo com você. E o que acontece aqui, todos querem a grande reforma. Todos nós pensamos nessa grande reforma. Mas ela não acontece porque você, quando começa a caminhar, você contraria interesses. No nosso país hoje, o grande poder não é o judiciário, não é o executivo, nem é o legislativo, é o econômico. Não há dúvida que no nosso país hoje, o grande poder é o poder econômico. E esse poder também interfere no andamento da casa. Claro. Então, com isso, as grandes reformas, sejam elas políticas ou qualquer outro tipo, mesmo a reforma tributária, o poder econômico interfere, porque reforma tributária, de fato, não é para diminuir tributo, é para simplificar, para permitir que todos paguem, talvez todos pagando, pudesse aí sim pensar na diminuição de Mas aí tem conflitos de interesses do setor privado com o setor público, dos estados entre si. Exato. Os conflitos de interesse muito grandes, né? São Paulo e o resto do Brasil. Agora, Holanda e o Biali, não sei se eu mudo um pouco o tema do programa, mas tem duas pesquisas, uma de uma consultoria americana chamada McKinsey e um outro do Instituto Etos, que mostra, nós estamos falando de conflito de poderes, né? Que mostra como os poderes estão mal. Essa pesquisa demonstra que o Estado brasileiro precisa ser aperfeiçoado. Vou dar só um exemplo do Instituto Etos. Ele diz que todas as assembleias do Brasil, de deputados estaduais,
tem no máximo 20% de oposição. A média é 20% de oposição. Alguns estados chegam a 10%. Meu estado tem 24 deputados estaduais, né? Só 10 são livres, os outros estão acocorados, anexados ao governo. Portanto, perdeu toda a função de fiscalizar das assembleias. Os TCEs, os conselheiros, são indicados pelo governo também. Perdeu também toda... É uma sinecura. Uma sinecura. O Ministério Público, os chefes, indicado basicamente pela Assembleia, pelo governo, também sendo prejudicado na sua independência. Sabe qual é a consequência disso? É que nos estados brasileiros, todas as verbas para educação e saúde, aquilo que é dirigido para investimento, estão sendo contratados, obras e serviços, 57% dessas verbas, sem licitação. Por quê? Porque o ambiente do Estado permite. O Estado brasileiro está frágil. Então, se não tem Assembleia para fiscalizar, se não tem TCE para fiscalizar, ou competente nessa função, se o Ministério Público tem um chefe do Ministério Público indicado pelo Executivo, o Executivo fica à vontade. E quando se encontra alguma coisa que vai para o Ministério Público e vai para a Justiça, ficam nas gavetas do Estado. Então, nós estamos, no fundo, aqui falando da necessidade urgente de aperfeiçoar o Estado brasileiro. E é por isso que existem esses conflitos que nós estamos discutindo aqui. Agora, esse aperfeiçoamento é muito difícil. Não, ele é difícil, mas assim, o brasileiro, a cultura brasileira nos tem permitido avançar muito ao longo do tempo. Nós somos um povo hoje diferente do que éramos há 20 anos atrás. E isso é absolutamente natural. E uma das coisas que acontece é mesmo essas intervenções que, em princípio, a gente estranha do judiciário, tem ajudado o legislativo a se preparar melhor, a ter uma atuação melhor. Vou dar um exemplo, por exemplo, da comissão mista que analisa as medidas provisórias. Quando eu aqui cheguei, em 2006, logo depois me colocaram numa comissão mista dessa. Eu fui numa reunião lá no Congresso, chegando lá, o pessoal que estava lá, tinha lá os servidores do Senado, sentado, conversando, e eu cheguei e disse, uai, cadê o pessoal da comissão mista? Falei, não, essa comissão não reúne, não. Isso é praxe aqui que ninguém reúna. Falei, estranhei, porque era obrigatório constitucionalmente que ela reunisse. E não reunia mesmo. Agora, uma decisão do Supremo... Do relator? Do Supremo, agora, e era monocrático, como relator tinha um poder total, né? Uma decisão do Supremo diz, olha, não, tem que passar pelas comissões. Aí agora nós estamos com as comissões funcionando. Então, eventualmente essas discussões resolvem. O próprio veto. Eu tenho certeza que o senador Renan Calheiro não segurará esses vetos mais. Tenho certeza que ele vai fazer uma votação, me informaram que será mensal, um número enorme de vetos, e que em determinado momento nós teremos analisado todos os 3.000, porque muitos já foram superados por outras leis, por outras formas de legislação, e aí a gente vai ter realmente aquilo que está na Constituição, que é, daí 30 dias, tendo um veto, ele vai ser analisado aqui na casa, discutido. Então, nós estamos evoluindo, é da nossa índole esse tipo de mudança ao longo do tempo e não de uma vez. Eu acredito muito no Brasil, acho que nós estamos melhorando com todos esses percalços que você disse, e é verdade. E é aí que entra o poder econômico, o poder econômico atua muito mais no executivo do que no legislativo e no judiciário. Aqui também tem muito lobby. Sim. Quer dizer, tem figuras aí que vêm do Rio, São Paulo, só para fazer lobby, para procurar parlamentares. E, aliás, isso é normal, isso é do sistema. Nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Defesa de interesse, né? A instituição é que tem que ter. Natural que grupos econômicos se interessem em defender seus interesses. Principalmente quando ele está Cabe aos patrocinando parlamentares ter uma visão do interesse nacional. Público, né? Interesse público. Mas, Holanda, principalmente quando ele está patrocinando isso. Nós temos um congresso que é patrocinado por eles. É um congresso de empreiteiros. Aqui o empreiteiro tem mais força do que o povo. Então é normal que ele tenha os seus representantes circulando nos corredores, nos gabinetes, para fazer valer o financiamento Seus dele. interesses. Seus interesses. O Canadá acaba de fazer uma pesquisa de doutorado na Universidade do Canadá, dizendo o seguinte, para cada R$1 que uma empresa usa para patrocinar a política, ele tem um retorno de 8.
portanto, nós temos as nossas casas muito mais a cara dos empreiteiros do que a cara do povo. É um outro problema. E isso aqui, nos últimos anos no Brasil, e por isso que eu acredito que vai haver uma mudança, piorou muito. Hoje, se você é um grande empresário nacional, se ele quiser falar com um ministro ou com a presidenta da República, ele consegue muito mais facilmente do que um deputado ou um senador. Eu estou falando aqui para o Ciano, que é do PT, e eu tenho certeza que não é hábito da presidente recebê-los lá para discutir projetos nacionais, para dizer, olha, estou mandando uma medida provisória, por favor, me apoiem, pedir para os ministros virem aqui. Os ministros, a presidente se blinda para não receber ninguém. Os ministros, você vai falar com o ministro hoje, ele tem 4 ou 5 pessoas antes de falar com o ministro. E olha, que às vezes você quer apenas colocar para ele uma visão de uma política nacional que você, por estar mais próximo da população, dos interesses de todos, Vê as falhas quer levar para ele. Ele não recebe você para conversar. Você tem que ser amigo do ministro por alguma outra forma, que aí você consegue falar com ele, não pelo fato de você ser um deputado federal ou um senador, mas pelo fato de você ser amigo dele. Então, isso está errado. O representante do povo, que são os deputados, claro que tá e errado, do Estado, claro, que são os senadores, deveriam ter prioridade. Não é assim que o Executivo tem sido feito. Eu posso estar enganado, pode ser o PSB que é assim, mas eu não sei. O que você vê, Pedro? Agora, eu acho que a discussão está muito boa, mas eu vejo um outro vértice dessa... Até deputados do partido do governo, do PT, se queixam. De ministros. Não é uma coisa muito automática, não, essa história de ser do PT e, portanto, sou recebido por ministro. Eu não tenho uma boa história em relação a isso. Mas um outro vértice dessa nossa discussão da intervenção da justiça no Congresso, tem uma outra intervenção, vamos dizer, negativa, do outro lado, que é a omissão. Então nós estamos falando de uma ação proativa da justiça intervindo na... Agora, e discutir a omissão da justiça? Mais de 2.000, nos últimos 10 anos, mais de 2.000 escândalos levantados pela Polícia Federal. Mais de 2.000 nos últimos anos. Quase todos dormindo, encerram nas gavetas do Ministério Público e do Judiciário. Isso é uma omissão muito grande. Quer dizer, há uma intervenção que eu até acho normal no sistema, em função das fragilidades que o sistema tem, que o Estado tem, mas tem uma outra coisa que é o contrário da intervenção, é a omissão. É um problema seríssimo você ver quase todos os grandes escândalos na justiça. Estou falando do Supremo, não, estou falando da instituição chamada Justiça. No meu estado nós tivemos escândalo para todos os gostos. Ninguém sabe mais onde é que está esses escândalos. Ninguém devolveu dinheiro, ninguém foi preso. É por isso que eu acho que o escândalo do mensalão, que chama o mensalão do PT, ele é educativo. O povo, a sociedade quis, pressionou, condenou, inclusive, os envolvidos. Beleza, parabéns, judiciário. Agora, vai ficar só nisso? Não puniu, né? E cadê o albatroz da minha terra, que foi 500 milhões de reais? Cadê a Vorax da minha terra, que foi 50, 60 milhões de reais? O cara responsável por isso até foi reeleito como prefeito lá de uma cidadezinha. Tudo dormindo nas gavetas? Então, eu quero dizer o seguinte, nós estamos falando da relação do judiciário no poder. Essa decisão do Supremo foi importante, porque mostrou ao país o grau de impunidade que existe aqui. Sim, mas não pode ficar só nisso. Não pode ficar só nisso. Pratica crimes graves e fica impune. Ok, tá claro. Agora, o que eu estou advogando, não estou defendendo, isso aí é o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, está tratando disso e trataram. O que eu estou discutindo é que isso só não é suficiente. O Judiciário tem que dar continuidade a todos os escândalos que tem hoje nas suas gavetas. E rápido, senão o povo vai dizer, ficou nisso. Ficou nisso. Nós estamos assistindo aí várias autoridades no Brasil sendo agora com inquéritos abertos no Supremo e tal, que tem a terminalidade. Que tem a terminalidade disso. Senão vamos ficar só num escândalo só, com pirotecnia. E eu não estou falando do Supremo só não, estou falando da instituição chamada Justiça. Cadê o caso do Arruda aqui? Dinheiro mostrado, recebendo em cima da gaveta dele, lá do escritório. Coisa horrível. E ninguém nem lembra mais do Arruda. E aí? Ficou no mensalão. E os Arrudas? E os escândalos que nós temos aí
2.000 escândalos da Polícia Federal, metade dele envolvendo autoridades, e não dá em nada. Então, eu só quis dizer o seguinte, eu acho que eu não estou mudando. Nós estamos falando dessa relação do judiciário em relação aos demais poderes, e eu acho que o judiciário também não, tem um grande pecado, o pecado da desestrutura, da falta de velocidade nos processos. 70 milhões de processos no Brasil. O judiciário precisa receber também, sofrer também uma grande reforma. É uma coisa horrível. Na verdade... Nós estamos encerrando o nosso programa. O senhor quer dizer alguma coisa, doutor Não, eu Biagi? queria dizer assim que isso piora um pouco quando você vê, nós completamos 10 anos essa semana do assassinato do juiz do Espírito Santo, Alexandre Martins, que foi morto lutando contra o crime organizado. Os inquéritos foram feitos, identificados alguns dos mandantes, mas não foi concluído nem punido adequadamente todo mundo que foi responsabilizado pela morte de um juiz. PCC em São Paulo hoje tem uma força muito grande. Exato. Então, está nas ruas matando até policiais. Ao mesmo tempo que a gente tem a intervenção do judiciário na política, nós temos ainda problemas em toda a estrutura do nosso governo. Mas melhoramos, isso está bom. Nós estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Nossa conversa foi sobre a judicialização da política. Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos por todos no próximo programa.